Olá, graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já trago eu aqui a leiturinha de mais uma palavra ao seu coração. Palavra essa que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 6 a seguir. Essa palavra já tem como título o caráter da pregação de Paulo em Coríntio. Oh, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta, em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no lar revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode estendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glorificado seja Deus por essa mensagem. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa palavra é digna de toda aceitação. Nessa mensagem nós ouvimos Paulo falar a respeito das coisas espirituais, das coisas de Cristo. Paulo ali na igreja de Coríntios, ele aplicava essa mensagem para despertar o povo de Deus. Nesse momento eu trago essa mensagem até você, para te despertar, para que você foque mais, entre mais, se aprofunde mais na palavra de Deus. Porque é tão bom, meus amados, quando nós lemos a mensagem de Deus e ela vem e fala
conosco. E aqui nessa mensagem nós ouvimos Paulo falar das coisas do Espírito, da sabedoria. Sabedoria espiritual, é isto que nós temos que pedir a Deus. Sabedoria espirituais e não nada de homens. Vou trazer aqui alguns pontos referentes a essa mensagem. A pregação de Paulo inclui a ação do Espírito Santo. A pregação de Paulo inclui a ação do Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E o testemunho que ele dá do poder salvífico do Cristo ressurreto. Oh, aleluia. Meus amados, o que Paulo traz a nós nessa mensagem é para falar diretamente aos nossos corações. O que Paulo quer falar para todos nós é que nós devemos se aprofundar. Como Paulo falava para aquela igreja de Coríntios, e hoje aqui, eu lendo essa mensagem, eu ouço o que ele quer falar para mim, para que eu mesma me aprofunde na palavra, para que eu não fique carnalmente, e sim espiritualmente, deixando o Espírito Santo me guiar. Eu levo essa mensagem para que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo lhe guiar. Se aprofunde na palavra e peça sabedoria espiritual. O poder de levar a efeito a santidade do crente. O poder de Deus manifesto por sinais e maravilhas. Vários outros trechos acentua que a pregação do Evangelho no tempo neotestamento era acompanhado de poder espiritual do Espírito Santo. Marcos 16, versículos 17 e 18. Lucas 10, 19, Atos 28, 3 ao 6, Romanos 15, 19, 1 Coríntios 4, 20, Tessalonicenses 5, 1, Hebreus 2, 4. Todo ministro do Evangelho deve orar para que, através do seu ministério, o povo seja salvo. Cada um de nós temos que olhar, temos que orar, vigiar e pedir a Deus que o Senhor venha salvar a humanidade que se encontra perdida. Muitos estão aí, como nos tempos de Noé, casando e dando-se em casamento. Noé passou mais de 100 anos anunciando o dilúvio. E as pessoas não criam que o dilúvio viria. Como hoje não é diferente, quantas pessoas têm aí anunciando a volta de Jesus? E muitas das vezes, quando falamos de Jesus, as pessoas dizem, não, eu já tenho Deus. Eu não estou perguntando se você já tem Deus, eu estou perguntando se você já aceitou o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida. Como eu já ergui a minha mão e preciso aceitar a Jesus todos os dias, todos os instantes. Eu tenho que estar vigilante. Não é só eu levantar a mão e dizer que aceitei a Jesus, não. É eu levantar a mão, aceitar a Jesus e servir a Ele em espírito e em verdade. Porque o inimigo ele está solto, procurando brecha para entrar na nossa vida.
e destruir a nossa vida espiritual. Nessa mensagem nós vemos quantas vezes falar do Espírito Santo. Muitas vezes. Aleluia, glória a Deus. Os novos crentes sejam cheios do Espírito Santo. Olha o que fala. Os novos crentes sejam cheios do Espírito Santo. Você que está aí, você que não aceitou a Jesus, venha sentir a presença do Espírito Santo para você ver o quanto é maravilhoso. O quanto é maravilhoso você dizer, hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje eu vou para a casa do meu Pai. E quando você está se arrumando ali, quando você toma seu banho ali, você está se arrumando e você sente aquela energia forte, sente aquela alegria no seu coração, de já estar cultuando a Deus quando você começa a se arrumar. E quando você chega dentro da casa do Senhor, que você vai sentindo aqueles arrupios, aquelas coisas, o Espírito Santo lhe tocando e mostrando que Deus é perfeito, mostrando a perfeição do Senhor através da sua palavra. Isso é maravilhoso, meus queridos. O espírito maligno seja expulso. Os enfermos sejam curados. Os discípulos aprendam a obedecer aos padrões e ensinos juntos de Cristo. Escrito Jesus de Cristo. Glorificado seja Deus para todo sempre. A palavra vai dizer lá no versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos vencer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glorificado seja Deus, meus queridos. A mensagem de Deus, ela é bem clara. Ela vem falando a respeito do Espírito Santo. Para que pudéssemos conhecer as coisas que Deus preparou para os que o amam. Podem ser compreendidas pelo crente mediante a revelação e a iluminação do Espírito. Grandes coisas, grandes maravilhas o Senhor tem feito na minha vida, eu tenho certeza que na sua também. Grandes coisas o Senhor tem feito. O salmista vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O salmista fala lá no Salmo 126, quando o Senhor foi lá e resgatou o povo do cativeiro. Ele estava como os que sonham. As pessoas estavam como os que sonham. Quando a gente sonha um sonho bom, a gente acorda tão feliz, tão alegre. Parece que aquele sonho era realidade. Mesmo assim estava aquele povo falado, citado lá no Salmo 126. Eles estavam como os que sonham. Mesmo assim é quando você sente a presença do Espírito Santo, você está como aquele que sonha. Você está alegre, você está feliz, você se sente alto do chão. Quando você vê o inimigo se levantar contra você, você estando cheio do Espírito Santo, você não teme, você se sente um gigante da presença de Deus. Quantas vezes o inimigo tentou me afrontar e eu apenas sigo em frente, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu tenho andado em sinceridade para com o meu Deus. Por isso que eu não venho temer o que me pode fazer os homens, ou o que pode fazer. O homem não pode fazer nada se o Senhor não permitir.
O homem só pode fazer algo se o Senhor permitir. Quantas vezes o inimigo não tem se levantado contra você? Quantas vezes o inimigo não tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família? Mas o Senhor tem te mantido de pé, firme na rocha. Oh, aleluia. Mediante a medida que o crente estuda a Bíblia, o Espírito Santo ilumina suas compreensões da verdade. Além disso, o Espírito comunica ao crente fiel uma forte convenção quando a origem divina das Escrituras. Jó 16:13. Oh, aleluia. Embora Paulo esteja escrevendo a respeito da origem divina, da sua própria pregação, sua palavra nos sugere os passos pelos quais o Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras. Oh, aleluia, glória a Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, é o primeiro passo. Daí nós aceitamos Jesus, vamos se aprofundando, vamos lendo a mensagem, vamos lendo a palavra. E no decorrer da leitura da palavra, nós vamos ver que algo vai mudando. Quando nós passamos a ler a Bíblia diariamente, todo dia nós lemos um capítulo, um versículo, ou todos os dias nós lemos algo, vários capítulos ou vários versículos, nós vamos sentir algo diferente. Quando alguém está necessitando de uma palavra, nós temos aquela palavra. Quantas vezes nós temos a palavra para os outros e não para nós? Por quê? Porque quando nós queremos a palavra para nós, nós vamos para dentro da Bíblia e pedimos a Deus uma palavra e o Senhor vem e fala conosco. Quando o Senhor fala conosco, quando alguém está necessitando de uma palavra, nós temos aquela palavra guardada dentro de nós. Por quê? Porque nós lemos, nós se aprofundemos e o Espírito Santo ficou guardado ali com o Espírito Santo para que nós devolva aquela mensagem, aquilo que Deus nos deu gratuitamente, nós devolva para alguém. Isso é maravilhoso. É dar de graça aquilo que nós recebemos de graça, a palavra, a sabedoria da palavra. Quando nós se aprofunda na mensagem de Deus, o Espírito Santo toma aquela mensagem para ele e fica guardado. Para que no momento oportuno nós possa falar aquela palavra com amor. Por quê? Porque o Espírito Santo tem guardado para nós levar aquela mensagem para outra pessoa. Como conforto quando nós pedimos a Deus uma palavra e Ele nos deu e nos fortaleceu. E de repentemente alguém precisa de uma palavra e nós vai, e o Espírito Santo nos toca e nós leva aquela mensagem para aquela pessoa e aquela pessoa agradece. Ô, meu irmão, obrigado pela mensagem que Deus tocou no seu coração para você me entregar. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ela guardada dentro de nós para nós entregar para uma outra pessoa. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que nós se alegra, nós somos falhos, se alegra. Imagina Deus que é puro. Se alegra quando nós confortamos alguém com a palavra dele. E nessa mensagem vem falar das coisas espirituais, das coisas a qual nós temos que ter a aprofundação da palavra para que nós possamos levar até alguém. Essa sabedoria dizia, Deus deseja comunicar à humanidade a sua sabedoria. Essa sabedoria dizia respeito à nossa salvação.
e centrava-se em Cristo como a sabedoria de Deus. Passo 2 foi: somente pelo Espírito Santo que a verdade e a sabedoria de Deus foram reveladas à humanidade. O Espírito Santo conhece plenamente os pensamentos de Deus. Passo 3. A revelação de Deus foi concedida a crentes escolhidos mediante a presença do Espírito Santo que nele habita. Vendo, meus amados? Quando nós se aprofundamos na palavra e deixamos o Espírito Santo fluir em nós, a palavra fica dentro de nós e o Espírito Santo se alegra. A palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E todo você que se encontra aí cansado, oprimido, lembre-se que Jesus é o único caminho que nos leva à salvação. Jesus é o único caminho a qual nós podemos encontrar paz, alegria e liberdade e salvação. Porque, meus amados, todos nós nos encontramos aí presos ao pecado do mundo, presos às coisas mundanas. Nós estamos libertos, podemos ir para muitos cantos, mas nós estamos presos com as coisas mundanas, a tecnologia avançando, e muitas das vezes pessoas aí querendo ir de encontro à sabedoria, mas não querem verdadeiramente o encontro com a verdadeira sabedoria, não querem verdadeiramente o encontro com Deus. Deus é a maior sabedoria para mim e para você. Os escritores da Bíblia usaram palavras ensinadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiava os escritores na escolha das palavras que empregavam. Ao mesmo tempo, a orientação do Espírito Santo na comunicação da verdade divina não era mecânica. Pelo contrário, o Espírito usava o vocabulário e estilo pessoal de cada escritor. Oh, aleluia! Todo aquele que escreveu a Bíblia, que citou a Bíblia, que traduziu a Bíblia, era usado por Deus. Como nesse momento, se eu estivesse falando de mim mesmo, você não entenderia nada, mas eu quero te dizer que quando nós falamos das coisas do Espírito, das coisas de Deus, entra algo diretamente no seu coração e fica guardado para no momento oportuno você falar. Por quê? Porque vai ficar guardado dentro de você. As escrituras divinamente inspiradas são compreendidas pelos crentes espirituais, à medida que eles examinam o seu conteúdo pela iluminação do Espírito Santo. Entendeu, meus amados? Daí, tanto os pensamentos quanto a iluminação das Escrituras foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Nenhum escritor sequer escreveu uma única palavra ou frase errada. A palavra de Deus foi protegida de todo o erro por meio do Espírito Santo. Porque se uma palavra dessa estivesse errada, meus amados, o inimigo usaria para que envergonhasse o homem e mais envergonhasse a Deus. Mas o homem usado pelo Espírito Santo, ele não deixou o homem errar.
o escritor errar a Sagrada Escritura. Ele não deixou. O Espírito Santo não deixou que os escritores errassem um só ponto citado nessa mensagem, dentro dessa Bíblia, para que o inimigo não encontrasse brecha para acusar. A palavra vai falar um ponto referente aqui ao homem natural, que está lá no versículo 14. Ora, o homem natural não compreendia as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus vai disseminar espiritualmente quando você lê a mensagem, quando você se aprofunda na mensagem. O Espírito Santo de Deus vai falando ao seu respeito. Quantas vezes nós estamos e de repente nós temos uma palavra para alguém? Por quê? Porque as coisas espirituais vão estar guardadas dentro de nós para no momento oportuno, no momento que o Espírito Santo sentir, ver que tem alguém precisando, o próprio Espírito Santo nos encarrega a levar aquela mensagem para alguém. Por isso que é tão bom você ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos e o Espírito Santo se apodera daquela mensagem para nós entregar para alguém que está necessitado. Como um dia nós necessitados também, nós ouvimos alguém falar. Nós ouvimos alguém falar para nós do amor de Deus. Oh, aleluia, Jesus. O propósito redentor significa avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Atribui-lhe a importância que Deus lhe abriu. Amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Significa entender o que é a santidade de Deus e a malignidade do pecado. Logo recebe o Espírito e segue-lo. Faz com que os valores e as cosmovisão do crente se torne radicalmente diferente dos modos vivendo e da sabedoria deste mundo. Oh, aleluia. Meus amados, nessa mensagem nós ouvimos Paulo falar das coisas espirituais, porque as coisas carnais nós vivemos e sabemos que elas nos machucam. A palavra de Deus vai falar que o homem coloca freio à boca dos cavalos e prende, doma e educa um cavalo, educa um animal da melhor forma. Mas o homem, sem a sabedoria divina, ele não consegue frear a sua língua. Volta e meia nós estamos ajoelhados na presença do Senhor por causa de quê? Por causa da língua e dos nossos pensamentos e de nossa visão, dos nossos olhos. Por que que nós nos ajoelhamos tanto diante do nosso Deus pedindo perdão? É por causa da nossa língua, dos nossos olhos e do nosso pensamento. Porque nós vemos, pensamos e falamos. E quantas vezes nós estamos aos pés do Senhor? Quantas vezes nós estamos aos pés do Senhor? Ajoelhado, pedindo a Ele sabedoria, para que Ele não venha deixar nós fraquejar novamente, porque nós falamos ou agimos de forma
que achamos que está errado, imagina o nosso Deus que é perfeito. Portanto, meus amados, a palavra é essa. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, quantas vezes, não são poucas, às vezes que nós queremos entender as coisas de Deus, às vezes que nós queremos pressionar a Deus, pedindo algo, exigindo algo. Quantas vezes você já murmurou, quantas vezes você já falou, mas Senhor, por quê? Por que eu te peço e o Senhor não me atende? É porque o Senhor sabe o momento oportuno de nos entregar algo. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe o que verdadeiramente eu estou necessitando neste momento. Ele sabe da minha dor, Ele sabe das minhas preocupações, Ele sabe do meu pecado, Ele sabe das minhas falhas, Ele sabe o que eu necessito. Ele sabe aonde eu tenho errado continuamente, Ele sabe no que eu tenho feito, o que tem desagradado a Ele. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é maravilhoso, Ele conhece, Ele sabe. É por isso que nessa mensagem nós ouvimos falar do caráter da pregação de Paulo. Nesses pontos referentes nós vimos a palavra falar diretamente direcionado do Espírito Santo, porque a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O homem natural, ele não teria cabeça para escrever a Bíblia com tanta verdade, com tanta veracidade, com tantas coisas maravilhosas, para plantar no coração do homem, cravar e o homem se derramar diante dessa palavra e o homem se sentir minúsculo. Talvez se o homem tivesse escrevido essa mensagem, como ele abre a boca e escreve qualquer coisa aí, as pessoas iam dizer, tá, esse cara aqui tá errado em alguma coisa. Mas procure saber, procure ver se alguém diz que o escritor, o pregador, que verdadeiramente é usado por Deus, ele está errado. Não, porque verdadeiramente está sendo usado pelo Espírito Santo. Paulo nessa mensagem, Paulo era o quê? Paulo era perseguidor do povo de Deus. Mas nessa mensagem nós vemos e ouvimos Paulo falar das coisas espirituais. Olha, um perseguidor abrindo a boca, usado pelo Espírito Santo, falando e levando uma mensagem sábia. Por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo de usar. Mesmo assim, eu e você, quando deixamos o Espírito Santo nos usar, nós vamos ver verdadeiramente o agir de Deus, o agir do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós levamos uma mensagem para alguém, que aquela pessoa fica satisfeita de ouvir falar do amor de Deus, de ouvir falar que Jesus cura, liberta e salva. Isso é maravilhoso. Jesus é o único caminho, meu querido. Se você não aceitou a Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, mas se você já aceitou a Jesus e anda segundo a carne, volte-se para dentro da palavra e venha andar segundo o Espírito. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E lembre que as coisas natural, o homem jamais vai compreender as coisas espirituais. O homem natural, jamais ele vai conseguir entender as coisas espirituais. Mas se o homem verdadeiramente deixar o Espírito Santo fluir dentro dele, ele vai entender e vai saber as coisas espirituais. Amém?
Glorificado seja Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, eu te agradeço por essa mensagem que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 6 ao 16. Glorificado seja Deus, meus amados. Glorificado seja Deus para todos sempre. Querido Deus, Pai maravilhoso, graças te dou por essa mensagem. Graças te dou por essa pessoa que assistiu esse vídeo até aqui. E eu tenho certeza que ao ouvir essa mensagem até o final, ela vai deixar um amém, um glória a Deus, para a honra e a glória do teu nome, não para mim que eu não mereço. Eu faço isso porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu levo essa mensagem mesmo sem sabedoria até você, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o charco de lodo que eu vivia, e o Senhor foi lá e me resgatou. Por quê? Porque eu não tinha força de sair sozinho. Eu glorifico ao meu Deus por tudo que Ele tem me feito, levando essa mensagem até você. Pai querido, chega nos hospitais, chega nos presídios, chega na vida dessas pessoas que se encontram aí. Eu acho que está dando para ouvir um som. Lá na praça, eu estou do outro lado da cidade. Esse som está lá no centro da cidade. E se você analisar, prestar atenção, você vai ouvir o som do outro lado. Eu estou do outro lado da cidade, esse som está lá no centro. Quantas pessoas tem ali, nesse momento embriagado, quantas pessoas tem ali, nesse momento, sofrendo, chorando, procurando preencher o vazio da sua alma. Mas para preencher o vazio da alma, é só Jesus Cristo. Quantas vezes nesse momento eu estava, bêbado, como muitos estão aí, ó. Vai dar 6 horas da manhã. Já são 6 horas da manhã. Se não for, mas está próximo. Olha o som ligado. Quantas pessoas tem ali angustiadas? Quantas pessoas tem ali tentando afogar as suas mágoas, as suas dores, as suas dívidas, a falta de amor no seu casamento, da sua família. Quantos tem ali vazio? Tentando preencher o vazio. Mas eles vão sair dali mais vazio ainda. Mas se você esteve nesse vídeo até aqui e você deixou o Espírito Santo falar com você, você pode ter certeza que você vai sair daqui, vai sair de ouvindo esse vídeo com o coração preenchido, porque você vai ver o Senhor, o Espírito Santo falar direcionadamente ao seu coração. Eu quero dizer para você que a mudança que o Senhor fez na minha vida foi grande. Por isso eu glorifico ao meu Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Porque o meu Senhor é bom, Ele cura, liberta e salva. Ele curou, Ele me libertou e Ele me salvou. Para a honra e a glória dEle aqui eu estou. E glorifico ao meu Deus, mesmo sendo falho, mesmo sendo fraco. O inimigo pode até me acusar, o inimigo pode até me caluniar, mas o Senhor, meu Deus, Ele conhece o meu coração. Ele conhece, Ele sabe das minhas lutas contra a carne. E eu glorifico ao meu Deus por tudo. Graça e paz da parte de Deus, Pai Todo-Poderoso. Fique com essa mensagem, que Deus te abençoe poderosamente.